Fala investidores, beleza? O Lucas novamente aqui com vocês. Pessoal, nesse vídeo vamos fazer um comparativo aqui de dois excelentes fundos imobiliários do segmento de logística. Vamos comparar o fundo imobiliário XP LG11 contra o BT LG11 e vamos analisar qual deles dois tem apresentado melhores oportunidades de se investir no momento. Devemos lembrar que os dois estão sendo negociados aí abaixo do que seria seu preço justo e os dois têm realmente apresentado boas oportunidades. Porém, qual deles se destaca mais no momento? É o que vamos analisar aqui no vídeo de hoje. E como de costume, no final do vídeo vamos colocar aqui um ao lado do outro, colocar seus indicadores e analisar aqui qual deles tem se desempenhado melhor. Então, se você investe em algum desses dois fundos ou se está pensando em investir, fique comigo até o final do vídeo. Sempre lembrando que o vídeo não é recomendação nem de compra nem de venda de nenhum ativo. Se o fundo lhe interessar, estude bastante para que você possa fazer uma boa escolha. Mas, de qualquer maneira, esse vídeo aqui pode lhe auxiliar na sua tomada de decisão. Então, sem mais enrolação, vamos lá, pessoal. Vamos começar aqui pelo XP LG11. Atualmente sendo negociado aqui a R$ 94,00. Seu dividend yield está aqui de 9,96%, então muito próximo aí de 10% de dividend yield. Seu VP está de 0,84, então está sendo negociado abaixo do que seria o seu preço justo, levando em consideração o seu valor patrimonial. E o fundo tem uma boa liquidez média diária superior aqui a 5 milhões. No seu gráfico dos últimos 12 meses, podemos ver como o fundo ele caiu bastante. Lá no início do ano ele estava custando próximo aqui de 110, 112 reais e agora fez a sua mínima aqui no último dia, eu vi aqui 19 a R$ 87,79 e agora conseguiu se recuperar nesses últimos dias. Continuando aqui, podemos notar que atualmente o fundo ele conta com 344 mil cotistas, seu preço justo seria R$ 112,12 e seu último rendimento foi de 78 centavos por cada cota. Além disso, ele tem aqui um patrimônio atual de 3,50 bilhões de reais. E se descermos mais um pouquinho aqui, podemos notar o seu histórico de pagamento de dividendos e podemos ver que já faz um tempinho que ele vem pagando aqui 78 centavos por cada cota. Desde aqui do mês 7 do ano de 2023 que ele não consegue sair desse patamar aqui de rendimentos. Então já está na hora aí de aumentar os rendimentos. Vamos aqui agora no seu último relatório gerencial considerar alguns pontos. Primeiramente, podemos ver que 92% do seu patrimônio está investido nos seus ativos imobiliários, então nos seus imóveis. Ele investe também 1% aqui em cotas de outros fundos imobiliários e o restante está disponível aqui em caixa para futuros investimentos. Aqui a gente pode ver quem são os seus principais inquilinos atualmente. Podemos observar aqui a Via Varejo, a Leroy, a Renner, o Mercado Livre, o Grupo Pão de Açúcar, a B2W, entre outras empresas. Já com respeito ao seu setor de atuação, no caso o setor de atuação dos seus locatários, a maioria das empresas que atualmente são inquilinas do XPLG11 tem atuação aqui no comércio varejista e também no ramo de material de construção, além do segmento de logística. Então podemos notar que ele tem uma concentração nesse segmento aqui varejista. É um ponto a se prestar atenção, já que o segmento varejista no Brasil ele é muito instável, né? Até depender da questão de taxa de juros, entre outros fatores, podem afetar bastante. Com respeito aos reajustes dos seus contratos, podemos notar que ele usa aqui o índice IPCA em 77% dos seus contratos e também o índice GPM para poder fazer o reajuste anual dos seus contratos. Continuando aqui, pessoal, a gente pode ver também que a duração média dos seus contratos é de aproximadamente 5,7 anos. Então são contratos aí com uma duração até relativamente mais longa. Podemos notar aqui, que 53% dos seus contratos vão vencer a partir do ano de 2029 em diante. E com respeito à sua vacância física dos últimos 12 meses, podemos notar que esse é o menor patamar, correspondente ao mês de novembro, está de 1,5%. Então, uma vacância realmente muito pequena. Com respeito à localização dos seus imóveis, aqui no mapa a gente pode ver que a maioria deles estão localizados aqui no estado de São Paulo, 44%, e também no estado do Rio Grande do Sul, com 12,9%, e no Rio de Janeiro, com 12%. Então, esses são aqui os locais onde estão as maiores concentrações dos seus imóveis. Também, pessoal, podemos notar que ele tem aqui 20 imóveis, 19 deles já estão em atuação, e tem um aqui que está em fase de construção. Além disso, a sua área bruta alocável é de 1.113.000 metros quadrados. Ele conta atualmente com 67 locatários, e sua vacância física, como eu já mencionei, está de 1,5%, vacância financeira de 1,3%, inquilinos em situação de calote corresponde aqui a 4,9% da sua receita mensal. E se descermos mais um pouquinho aqui, podemos conferir cada um dos imóveis que atualmente o XP-ML11 ele tem. A localização deles, na sua grande maioria, são boas. Ele tem aqui alguns imóveis também com selo de qualidade, então mostra que são ativos realmente bons.
com características boas, que é um diferencial. Então, esses daqui são os ativos do XP LG11. Vamos aqui agora analisar o BT LG11, atualmente sendo negociado a R$ 93,85, dividend yield aqui de 9,88%, P sobre VP de 0,90, então também está sendo negociado com deságio, liquidez média diária bem superior ao XP LG11, na casa aqui de 10 milhões. Ele também é um fundo que caiu bastante a sua cotação, como podemos notar aqui no gráfico. Há 12 meses atrás, aproximadamente, está sendo negociado aqui na casa dos R$ 105, R$ 107. Fez a sua mínima aqui no último dia 5/12 a R$ 86,45 e já conseguiu dar uma boa recuperada. Já com respeito ao número de cotistas, atualmente ele conta aqui com quase 366 mil cotistas. Seu preço justo seria os R$ 104,59 e seu último rendimento também foi aqui de 78 centavos por cada cota. Então, o mesmo valor do XP LG11. O fundo ele tem um patrimônio também de 4,52 bilhões de reais. E com respeito ao seu histórico de rendimentos, aqui podemos notar que ele vem subindo, né? Subiu um pouquinho, porém subiu, diferente do XP LG11, que já faz aí praticamente 1 ano e meio que está no mesmo valor. Se pegarmos aqui da mesma época que o XP LG11 continua pagando o mesmo valor, que foi o mês 7 de 2023, ele estava pagando aqui 76 centavos por cada cota, aumentou um pouquinho para 78, porém teve alguns episódios aqui que ele conseguiu pagar um rendimento maior, que foi aí ganho de capital que o fundo ele realizou através da venda de alguns ativos que ele distribuiu para os seus cotistas. E ele tem outros ativos que ele está em processo de venda também, o que vai trazer aí um ganho de capital para o fundo e consequentemente ele vai distribuir para os seus cotistas esse valor. Aqui no relatório inicial podemos notar alguns pontos interessantes sobre o BTLG11. Atualmente ele conta aqui com 36 imóveis, a duração média dos seus contratos é de aproximadamente 5 anos, a sua vacância financeira está próxima aqui de 1,4%, então bem parecida com a do XP LG11, e sua ABL no momento é de 1.300.000 metros quadrados. Com respeito à quantidade de inquilinos, podemos notar que ele tem aqui 73 inquilinos, então uma quantidade maior do que o XP LG11. Ele tem empresas muito mais interessantes, pelo menos no meu ponto de vista, e muito mais diversificado com respeito ao setor de atuação. Podemos notar que ele tem aqui o Açaí como seu principal inquilino, o BTLG11 também tem aqui o DHL, a Unilever, a Seva, a Amazon, a Luft, a Nestlé, Braskem, BRF. Então são empresas realmente muito boas que ele tem aqui no seu portfólio, o que pelo menos na minha opinião traz aí uma estabilidade e uma segurança muito maior do que o XP LG11. Descendo mais um pouquinho, podemos ver que a duração média dos seus contratos está entre 5 até 5,2 anos. Então são contratos com uma duração aí relativamente até mais longa, né? 49% dos seus contratos vão vencer a partir do ano de 2029 em diante. Com respeito à região de localização de seus imóveis, podemos notar que ele tem uma concentração aqui no estado de São Paulo. 90% dos seus imóveis estão localizados nesse estado, porém é uma concentração até relativamente boa, né? Já que as principais indústrias, comércio do nosso país estão localizados justamente lá. E outro ponto diferencial do BTLG11 é que a maioria dos seus imóveis estão localizados muito próximo da capital, o que traz assim uma menor vacância e uma maior estabilidade para o ativo. Com respeito aos seus indexadores usados para poder fazer o reajuste anual do seu aluguel, ele usa aqui em especial o índice IPCA em 97% e o índice IGPM em 3%. Com respeito ao setor de atuação de seus inquilinos, podemos notar que ele tem uma exposição maior aqui a empresas do segmento de logística, 47%, o que é um segmento muito mais estável e muito mais seguro do que o segmento de varejo. Ele também tem uma exposição aqui de 14% em empresas de alimentos e bebidas. No segmento de varejo é apenas 13% e no segmento de e-commerce por 13%. Com respeito à sua vacância, atualmente está aqui apenas de 1%, então uma vacância realmente muito pequena para um fundo tão grande assim. E com respeito à sua alavancagem, no momento ele tem uma dívida aqui de 149 milhões de reais, porém em caixa ele tem aqui 586 milhões. Então tem dinheiro suficiente aí para poder honrar seus compromissos. Eu acabei esquecendo de falar sobre a alavancagem aqui do XP LG11. Então no momento o fundo ele tem aqui 5 dívidas que ele está pagando, que soma-se o valor total de saldo devedor de 414 milhões de reais. Então a dívida atualmente do XP LG11 é bem superior ao do BT LG11. Como eu havia mencionado, com respeito à localização dos imóveis do BT LG11, na sua grande maioria, estão aqui muito bem localizados a um raio de 30 até 60 km da capital. Então, geralmente, ativos assim muito bem localizados, é mais difícil de apresentar algum tipo de vacância física e também vacância financeira, já que, geralmente, empresas sólidas que têm costume de alugar
esses imóveis. E aqui vocês podem ver os 36 imóveis que atualmente o BTLG11 ele tem. Vocês podem notar que tem imóveis aqui novos, com selos de qualidade também. A quantidade de ativos que ele tem com selo de qualidade são bem maiores do que o do XP LG11, o que é um diferencial aí do BTLG11. Então são ativos realmente muito bons. E como eu havia mencionado, tem alguns ativos que ele está aqui em processo de venda, que são esses ativos aqui, ó. Vamos aqui agora, pessoal, colocar um ao lado do outro e vamos ver qual deles tem se desempenhado melhor. Primeiramente, questão de gestora. O do XP LG11, a gestão é feita pela XP e pelo BTLG11 é feita aqui pelo BTG Pactual. As duas gestoras, elas não têm um histórico assim tão positivo, se pegarmos todos os fundos que atualmente são geridos por ela, porém aqui, nesses dois ativos, cada gestão ela consegue realizar um trabalho interessante. Então, as gestoras não são lá aquelas top gestoras, porém, nesses ativos aqui, tanto no XPLG11 como no BTLG11, as duas gestoras conseguem realizar um trabalho interessante que tem trago aí bons resultados. Mas devido às últimas movimentações que ocorreram, eu acho a gestão do BTLG11 um pouquinho melhor do que a da XP. Com respeito a patrimônio, podemos notar que o BTLG11 ele tem um patrimônio bem maior do que o XPLG11, de aproximadamente R$ 1 bilhão a mais. Com respeito ao caixa também, o BTLG11 ele tem um poder de caixa muito maior. Então, ele tem caixa para poder honrar seus compromissos e ainda fazer novas aquisições futuramente, se assim ele quiser. Com respeito à quantidade de imóveis, o BTLG11 também se destaca, sendo que ele tem 36 e o XPLG11 20. Com respeito à alavancagem, o BTLG11 ele está com uma alavancagem muito mais tranquila, de 3,1%, já a alavancagem do XPLG11 está ali na casa de 11 até 12%. Como eu havia mencionado, ele tem uma dívida para poder pagar de 414 milhões de reais. Com respeito à vacância, a do BTLG11 no momento está menor, de 1,2%, a do XPLG11 aí de 1,5%, porém a diferença é muito mínima, né, entre os dois. Com respeito ao desconto, levando em consideração o preço atual do ativo se comparado com o preço patrimonial. Então, o desconto do XPLG11 está muito maior do que o do BTLG11, porém é uma diferença também pequena, né, de aproximadamente aí 6% de diferença. Porém, de qualquer jeito, os dois estão com desconto interessante. Com respeito aqui à duração média dos seus contratos, nessa daqui o XPLG11 ele se destaca, já que a duração é um pouco maior, questão aí de 7, 5 meses, a mais do que o do BTLG11. Com respeito à quantidade de locatários, o BTLG11 se destaca, já que ele tem uma quantidade maior e muito mais diversificado. Como eu havia mostrado, o fundo XPLG11 ele tem uma concentração no segmento de varejo, e também alguns inquilinos têm uma exposição maior com respeito à sua receita. Já o BTLG11 ele é um pouco mais diversificado, então traz assim uma maior segurança. E com respeito à dividend yield, a rentabilidade aqui dos últimos 12 meses, os dois estão muito parecidos. Então isso daqui não faz grande diferença, até porque os dois fundos têm pago ali o mesmo valor de rendimentos, que é 78 centavos por cada cota. Então pessoal, esses são aqui alguns números do XP LG11 e também do BT LG11. Deixa aí nos comentários qual deles você acha melhor para se investir no momento. Na minha opinião sincera, eu gosto mais do BT LG11, apesar do seu desconto estar um pouco menor se levarmos aqui em consideração o seu preço VP, porém eu acho que ele tem um potencial muito maior do que o XP LG11, é um ativo muito mais diversificado, tem um caixa aqui muito interessante, tem excelentes inquilinos no seu portfólio, então, pelo menos na minha opinião, o BTLG11 é um ativo muito melhor para se investir. Não estou dizendo que o XPLG11 seja ruim, porém se comparado com o BTLG11, eu acho que o BTLG11 está muito mais interessante. Mas deixe aí nos comentários sua opinião, qual deles você acha que é melhor para se investir no momento. Deixe aí nos comentários. Pessoal, muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.